Mãe, que tá falando? Ok. Pode começar, Cris. Questão 80, o Livro dos Espíritos. Parte 2ª, do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Ordem e natureza dos espíritos. A criação dos espíritos, ela é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Aí você coloca o resto? Rosângela? Para, era um Tudo pouquinho. bem? Tudo. Pera lá. Criação dos espíritos, questão 80. As pesquisas que são feitas sobre o espírito são pálidas imagens em relação à realidade. A sua formação foge aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. Os espíritos foram criados, é o que podemos dizer aos estudiosos. Deus é o criador de tudo que existe, no entanto, a técnica empregada por ele na formação das almas continua a ser mistério para nós outros. Por enquanto, a nossa evolução não comporta tamanha grandeza. Os véus de Ísis vão sendo retirados da nossa frente na gradação que convém ao Todo-Poderoso. Continuemos o nosso interesse de saber sem aflição, como o aluno inteligente que espera a sábia solução do tempo. Toda assimilação é demorada. A verdade de Deus não pode ser mudada pelos homens, e sim obedecida. O mundo universal foi tocado pela harmonia divina e ela nos deixa sentir a necessidade da mesma harmonia dentro de nós. E a harmonia é amor. Por este fato, é que não pode existir vida sem amor. Os espíritos foram criados e continuam a ser criados pela mente suprema. Capacidade é essa que foge às nossas análises, porque a criação não tem capacidade de compreender o Criador, e sim entender mais ou menos seus objetivos, como saber que a inteligência divina é perfeita. Se Deus criasse ou tivesse criado tudo nos princípios da eternidade, estaria inerte, contrariando as suas próprias leis. Ele opera constantemente, nos diz Jesus. Tudo que se expressa e muda de forma é pela sua magnanimação. O Senhor nunca parou de trabalhar, nem sequer um minuto, na contagem humana, e a sua glória consiste nisso. O labor divino é vida na profusão do seu amor. Para sentir um ponto de entendimento acerca do que estamos falando, basta observar o corpo humano, forma grandiosa no degrau de despertamento do espírito. A sua vida é movimento, nada nele para. Observemos os protozoários e os próprios mundos. Tudo se move, tudo cresce para o seu Criador, em busca da unidade. Não é necessário ir muito longe para compreender a dinâmica do Criador. Basta analisar os próprios pensamentos e verificar que eles são ativos na atividade da vida. Estamos na escala dos espíritos que começam a receber as primeiras lições sobre a vida. Ainda desconhecemos muita coisa sobre o corpo humano, que é, pode-se dizer, o primeiro degrau da escada evolutiva. O aprendizado é infinito em todos os reinos, cabendo a nós outros agradecer a Deus por essas oportunidades e aproveitá-las em todas as suas sequências, sentindo e vivendo esta harmonia de Deus, tocando a canção de vida desde o átomo até os grandes acúmulos dos mundos. Sejamos fortes no trabalho do bem e hábeis no serviço da caridade, que os nossos sentidos se abrirão para melhor compreendermos a vida e participarmos da divina criação, como co-criadores, onde quer que estejamos.
Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos, e a receita ainda permanece no mistério que o tempo encobre, esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Porém, enquanto se espera, façamos o que está ao nosso alcance, porque a intuição para o trabalho não nos falta. Jesus é o grande inspirador dos nossos passos e o Evangelho, o código que poderemos e devemos consultar todos os dias. Ele traça para nós todas as diretrizes que nos convém, por amor. O nosso desejo é reflexo da vontade do Pai, de criar também. Bom, lá no início torna a repetir, né, que nós não estamos ainda aptos a entender como funciona o método criativo, né, de Deus. Ele está sempre criando, ele não para, isso é uma prerrogativa de Deus, né, que ele não para de trabalhar. Ele está sempre em movimento e sempre criando novos espíritos. E por que ele faz isso? Por amor. Toda a criação de Deus é amor, né? Então, nós somos fruto desse amor. E nós, encarnados ou desencarnados, devemos sempre estar em movimento, sempre pensarmos em criar amor. E ele compara aqui o método de criação de Deus com o nosso corpo físico, né? Que a nossa máquina física, ela não para. O coração nunca para de bater, nós nunca paramos de respirar, o rim nunca para de filtrar, o fígado nunca para de trabalhar. A nossa máquina, enquanto nós estivermos fazendo uso dela encarnados, ela é perfeita e funciona sempre. Se alguma coisa parar, a gente desencarna, né? E assim é Deus. Ele está sempre criando, sempre em movimento e em ação, né? Então a gente deve procurar se espelhar nele e não perder as oportunidades de servir e de trabalhar, né? Com amor, na caridade, sempre buscando auxiliar as outras pessoas. E nesse último parágrafo aqui, Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos. Então, ele cria coisas materiais e espíritos, né? E a receita ainda permanece no mistério que o tempo encobre. Nós ainda não estamos aptos a entender esse mistério da criação. E vai saber quanto tempo nós ainda vamos levar para sermos um espírito puro, como Jesus, e podemos entrar nesse mistério da criação divina, né? Esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Deus espera a maturidade nossa para mostrar os mistérios, né? Nós não temos ainda. Talvez se ele nos mostrasse esse mistério, nós desfalecêssemos, desencarnássemos de tão maravilhoso que deve ser, a gente ia levar tanto susto, né? E a nossa compreensão não alcançaria. Porém, enquanto se espera, façamos o que está ao nosso alcance, porque intuição para o trabalho não nos falta. Falta, às vezes, vontade, né? A preguiça, às vezes, impera. Que a gente fala, podia fazer isso, mas hoje não, vou começar amanhã. E isso é muito falho, né, da nossa parte. Jesus é o grande inspirador dos nossos passos. E o Evangelho, o código que poderemos e devemos consultar todos os dias. Então, é pela palavra de Jesus, né, contida no nosso Evangelho, que nós devemos nortear a nossa vida. Ele traça para nós todas as diretrizes que nos convêm, por amor.
O nosso desejo é reflexo da vontade do Pai de criar também. Então, nós somos co-criadores, né? Tudo que a gente pensa, os nossos pensamentos também são ininterruptos, né? A gente sempre pensa. Quando dorme, a gente sonha. Então, a gente não para de pensar. O nosso cérebro é uma máquina também que não tem descanso. Ele está sempre em funcionamento, né? Então, nós podemos usar dessa máquina maravilhosa, que é o nosso corpo físico, material, e o nosso cérebro, e o espírito que está habitando o nosso corpo, que somos verdadeiramente nós, né? Para aproveitarmos as lições do Evangelho e co-criarmos com o Criador, né? De que forma? Seguindo as leis de Deus, que são imutáveis, né? Fazendo caridade, nos propondo a servir sempre, porque estamos aqui justamente para isso, né? Para servirmos e servindo a gente evoluir. Acho que foi isso que eu aprendi hoje. O que você acha, Jorge? Isso mesmo, né, Rosângela? A obra de Deus nunca para. Ele não para nunca e nunca cansa. Na nossa condição ainda, né? Então, volta e meia, nos deparamos com situação que cansei, não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Se repousa, se recolhe, né? Mas a obra dele não, é permanente e constante, sem intervalo, sem pausa, porque, acima de tudo, é conduzido, como está aí na leitura, né? Por amor ao que faz. Né? E é aquele que às vezes a gente ouve entre nós, né? Mortais aqui, que quando se faz algo com amor, parece que a realização ela adquire uma roupagem diferente, né? É mais brilhante, mais serena, mais vistosa, vamos dizer assim. E quando se faz alguma coisa com certa desatenção ou má vontade, né? O resultado acaba não sendo esperado, né? É uma sensação de frustração da obra feita, né? Então, o fio de condução mesmo das criações, que até no fim fala, né? E que tudo é reflexo da vontade do Pai e de criar também, né? O nosso desejo é reflexo da vontade do Pai. E o de criar também. Então, nós também temos condições de criar. Mas, em muitas situações, nos deparamos de dificuldades porque nos distanciamos dessa essência que é o amor mesmo. E ele fala aí da questão do corpo humano. E aí é um ponto interessante até para reflexão, né? Que fala que o corpo humano é apenas o primeiro degrau dessa escala evolutiva. Ou seja, enquanto nós estivermos nesse corpo humano, nós não podemos querer ter pressa de conhecer tudo, porque não vamos conhecer. Então, nós vamos nos aprimorando no processo de evolução, cientes de que existem outras etapas a serem cumpridas, mesmo após nos desapegarmos da nossa condição humana e passarmos para uma vida espiritual. Então, o importante é que nessa fase que nós estamos no corpo humano, nós procuremos absorver ao máximo possível os ensinamentos do nosso Criador para nos distanciarmos dos vícios e defeitos que muitos nos rodeiam, né? E nos apegarmos mais à lei do amor, da caridade, da humildade, né? E sempre ter aquela ideia de ajuda ao próximo e não olhar para si mesmo, né? E é interessante essa comparação que faz aí do corpo humano para indicar que não se cessa, e de fato não cessa, né?
E nós vamos repousar, mas o corpo humano continua em atividade. É o pulmão processando que a gente respira, mesmo em repouso, o coração está batendo, né? E o pensamento está em constante atividade. Que muitas vezes, quando em repouso, nós percebemos que nosso pensamento nos leva para lugares jamais imagináveis. E às vezes fazemos viagens imensas através do pensamento em questões de frações de segundos, que enquanto condições físicas não faríamos. Às vezes nos transportamos além mundo, só pelo pensamento, e assim no estalo, né? Então, para ter uma ideia, essa comparação que ele fala, que não cessa nunca, e de fato não cessa. Nós, quando estamos conscientes, falamos, pensamos, costumamos dizer que cansamos e não temos condições de fazer. Só que o nosso corpo diz exatamente o contrário, ele continua em atividade sempre, né? E aí tem que harmonizar com essa lei do amor para que possamos absorver ao máximo possível esses ensinamentos que nos são passados e irmos nos aprimorando nesta oportunidade que nos fora dado, né? Que não podemos perder jamais, porque sabemos que a caminhada é longa, muito longa, além desta etapa da vida, né? Tá bom? Meire? Oi, Jorge, obrigada. Mas vocês já disseram tudo, né? As colocações do Miramês são muito boas, né? E muito claras também. E você e a Rosângela já dissecaram essa lição. Eu só vou acrescentar aqui, para não ser repetitiva, eu só vou, não é nem acrescentar, eu vou apenas realçar, dar um realce nessa frase aqui, quando ele diz que, como o Jorge falou, que estamos somos os primeiros a recebermos as primeiras lições sobre a vida, né? Ele fala que estamos no primeiro degrau da escala evolutiva e que o aprendizado é infinito em todos os reinos. Achei importante isso. Todos os reinos, então, eles devem, né? Eles devem procurar o conhecimento, o aprendizado, de conformidade com a evolução de cada um, né? Cabendo a nós outros agradecer a Deus por essas oportunidades e apontá-las em todas as suas sequências, sentindo e vivendo essa harmonia de Deus, tocando a canção de vida. Achei isso muito lindo, desde o átomo até os grandes acúmulos dos mundos, né? Quer dizer, não é só esse mundo realmente, né, que nós conhecemos. Existem muitos outros mesmo, sabemos já disso. E ele pede que a gente seja muito forte no trabalho do bem e hábeis no serviço da caridade, porque é verdade, até para exercitarmos a caridade, nós temos que ter uma habilidade, nós temos que ter a humildade de fazer o bem sem ostentação, de fazer o bem de uma forma que aquele necessitado que está recebendo o nosso auxílio, que ele se sinta importante e não que ele se sinta abaixo de nós. Pelo contrário, devemos fazer o bem e de forma que
os animais, as plantas, né? Não são os seres humanos, todos eles devem receber a nossa atenção e o nosso cuidado com muito amor. É o amor que deriva da harmonia. Isso é maravilhoso, né? Harmonia dentro de nós, ou seja, a paz, a harmonia em todos os sentidos. E o amor, né? Que deriva da harmonia. Bom, Jesus é o nosso grande exemplo e é o nosso, além disso, ele é o nosso caminho para o conhecimento. Então, eu passo para a Cris. Eu acho que eu vou perguntar. Mas vamos pensar, se todos eles são criados iguais, os espíritos, né? Que ele fala, mas por que a gente hoje vê tanta assim diferença, tanto coração, tanta maldade, tanta coisa, e alguns com tanta grandeza de coração? Eu não consigo, assim, às vezes, compreender de ver tanta coisa desumana que nós estamos passando, tanta coisa errada, e parece que as pessoas acham normal. Eu falo, por que essa discrepância tão grande, será? Se nós saímos do mesmo ponto, nós saímos na criação. Vocês acham? Mas nós temos o livre-arbítrio, e sempre tivemos o livre-arbítrio, desde a criação dos nossos espíritos. E dessa forma, cada um vai escolhendo o seu modo de vida, cada um vai escolhendo o caminho a trilhar, e muitas vezes cometem erros, cometem falhas, ao invés de seguirem o caminho do bem, o caminho do bom viver, do bem viver. Eu acredito que estamos todos nessa altura em que estamos nesse momento, nós somos diferentes realmente uns dos outros, porque já vivemos outras encarnações, e em outras encarnações já cometemos grandes erros que foram sendo corrigidos, e ainda continuamos a errar, até que nós tenhamos condições de evoluir mais, de conhecer mais, de praticar melhor o bem, né? Não deixar de praticá-lo, não deixar de praticar a caridade. Eu penso assim, Cris, a Rosângela e o Jorge, o que podem dizer para a Cris? Eu concordo com a Meire, é uma questão de evolução do espírito, né? Nós fomos criados todos iguais por Deus, mas cada um escolhe um caminho, né? E quando a gente, eu penso que quando a gente percebe o mundo, que existem pessoas más, é porque nós já superamos um pouquinho esse raciocínio. Porque se a gente está tão agastada, tão triste de ver o que está acontecendo no mundo, querendo que isso não aconteça, e a gente reza muito e pede muito a Deus, e entrega a vida na mão de Deus e confia que Ele vai mudar, é porque a gente realmente gostaria que fosse diferente, e nós estamos trabalhando para que isso seja diferente. Então, e se nós estabelecemos essa diferença, é porque nós conseguimos enxergar essa diferença. Nós conseguimos enxergar que existe uma coisa melhor, que a gente pode evoluir, que a gente pode ter uma condição de vida melhor. Porque se nós concordássemos com as coisas erradas, não, para nós seria normal. Nós desistiríamos, não, tá tudo bem, entendeu?
eu vou matar o outro, eu vou roubar, eu vou ir para... Tá tudo certo. Então, a nossa condição de espírito um pouquinho mais evoluído, que, como disse aqui, né, que nós já subimos, demos um passinho, nem alcançamos o degrau, mas estamos com a perninha levantada para subir um degrauzinho. Então, isso nos faz ficar estarrecidos com as coisas que acontecem que a gente sabe que está errado. Então, é a nossa consciência de saber que as coisas estão erradas que nos deixam tão abalados com o que está acontecendo. O que você acha, Jorge? É isso mesmo, que todos nós somos criados para essa oportunidade de reencarnação, e nós já antes de nos estacionarmos nessa etapa, né, já assumimos um compromisso lá antes da oportunidade que nos foi passada, né? Só que esse compromisso que nós assumimos lá, de certa forma, ele fica oculto nessa nossa passagem. Daí a gente começa a entrar em atrito conosco mesmo e às vezes com o próximo. Mas essa divergência que existe entre nós, enquanto humanos, ela faz parte exatamente desse processo de evolução, né, que é necessário. Que imagine só, eu preciso praticar a paciência, mas se não tiver alguém para me atormentar, como que eu vou saber se eu estou praticando, né? Então, se alguém me testa, né, para ver se eu estou tendo paciência mesmo. Daí eu peço para ter mais paciência, daí vai surgir alguém para fazer mais um teste, mais intenso. Então, tudo isso faz parte de um processo de evolução nosso. E esses grandes conflitos que existem, é exatamente o que as leituras nos chamam a atenção, nessa questão do amor e do ódio, né? Que nada mais esses conflitos grandes existem, amor e ódio, né? Enquanto um está pregando o amor, o outro está pregando o ódio. E isso no mundo inteiro a gente vê isso, né? Porque muitas vezes eu vou combater o outro simplesmente porque ele pensa diferente, né? Quando, na verdade, o que deveria ser é o inverso. A prática do amor que acaba beneficiando a todos, né? E a prática do amor, eu não posso querer achar que eu sou melhor que o próximo. Eu tenho que entender que sou igual, que eu tenho as mesmas necessidades, os mesmos direitos e um mesmo projeto de vida. Que aqui na Terra, nada do que nós vamos construir aqui nós vamos levar, exceto o que nós absorvemos em termos de processo de evolução espiritual. Isso sim a gente carrega para o lado de lá, ou seja, ou para o lado de lá é meio estranho, mas para outra etapa da vida, vamos dizer assim. Mas que as riquezas materiais nas quais muito nos apegamos, fica tudo aqui. É como uma vez foi dito, né, que alguém chegou à porta, entre aspas, do céu, com aquele monte de mala para passar, mas a porta é estreita. Então essas malas ficam do lado de fora, elas não vão passar. E é mais ou menos isso. Então, ou seja, esses conflitos que existem faz parte de um processo de evolução e de aprendizado nosso. Porque se não tiver essas contraposições, como a gente vai saber se nós estamos aprendendo a conviver com a diversidade, né? Então, como que eu posso saber se a minha forma de pensar está correta se eu não tiver alguém com a forma de pensar diferente, né? Como que eu vou achar que e principalmente voltando à questão do conflito homem e mulher, que infelizmente, né, existe muitas violências nesse meio, né? E a gente não entende muitas vezes, às vezes, o porquê dessas coisas, né? Mas o que acontece muitas vezes? É o ponto limite da intolerância, ou seja, o que está faltando? Aquela harmonia que é necessária entre ambos. E acaba extrapolando e acaba ceifando a vida do outro, né? Por que está faltando isso? Exatamente o amor entre ambos. Porque quando o amor prevalece,
a compreensão ela se sobressai e a harmonia se estabelece, né? Então, é nesse sentido. Então, essa divergência que existe entre pessoas, entre povos, entre governos e de todas as ordens, são necessárias justamente para se estabelecer um ponto de equilíbrio e um ponto de aprendizado nessa nossa passagem de evolução espiritual. Porque a gente tem que aprender a compreender o lado daqueles que têm muitas grandes riquezas, mas também não podemos nos esquecer aqueles que não têm praticamente nada, o mínimo necessário para a sua subsistência. E tem aqueles que às vezes têm muito, mas quando alguém abate a porta, não percebe que está pedindo uma oportunidade para se alimentar. Então, todas essas divergências que existem, essas disparidades, faz parte desse nosso processo de aprendizado. Que aquele que bate a nossa porta pedindo ajuda está nos testando na nossa prática da caridade. E aqui, quando existe uma divergência contra a riqueza, também está nos testando para indicar que a minha passagem aqui na Terra não está condicionada à minha condição de acúmulos materiais, mas a compreensão de que o que eu tenho é necessário para essa passagem. E o que interessa, o que é importante, é absorvermos esse ensino que a doutrina nos passa da cultura do amor, da caridade e da humildade. Em relação ao outro que nos ofende, a gente tem que aprender a ter amor. E também ter a humildade. Não estou escutando nada. A sua divergência. É mais ou menos nesse sentido, Cris. Eu pude extrair alguma coisa a mais. Ou seja, tudo isso que a gente vê e que às vezes nos incomoda muito, faz parte de oportunidade de aprendizado de todos nós, né? Nessa longa caminhada desse processo de evolução. Bom? Certo, certinho. Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Alguma coisa, Maeve, Rosângela? Não, tá tudo bem. Então, tá bom. Então, eu vou reiniciar para a gente começar as vibrações. Não, acho que está bem. Vai acabar um minutinho só. Nossa, está horrível. Eu não estou entendendo nada mais. Espera aí. Está cortando muito. É a internet? Deve ser, né? Aqui a minha está estável. A minha também, tá estável. Eu vou reiniciar aqui, daí a gente vai para as vibrações, tá bom? Só um minutinho. Pausou.